Belo Horizonte é a capital que mais perdeu habitantes no Sudeste no último censo. Há um problema nacional. 9 das 27 capitais perderam moradores na última década. Mas algumas perderam por excesso de criminalidade ou porque o metro quadrado, aluguéis, apartamentos estavam caros demais. BH sofre uma situação específica. Ao contrário de outras capitais, os belo-horizontinos estão se mudando para cidades onde o metro quadrado é até mais caro que aqui. Nova Lima, por exemplo. A cidade com a renda per capita mais alta do Brasil inteiro cresceu 40% na última década. Antes parecia um bairro de Belo Horizonte. Hoje já tem 120 mil habitantes e não para de crescer. O problema, e há vários, é que os empregos, as universidades, os hospitais, o governo continuam em BH. Então, cada vez mais gente faz viagens, deslocamentos mais longos. BH já tem o segundo pior trânsito do Brasil. Chocante, há mais carros que pessoas em BH. Há 2,5 milhões de carros na capital mineira. E esses carros fazem viagens cada vez maiores. BH deveria se preocupar, até porque quando a sua classe alta começa a sair, isso significa menos IPTU, menos arrecadação e menos consumo na capital mineira. Mas tem algo preocupante para o Brasil inteiro, que é o estilo de urbanismo, e onde BH e Nova Lima não poderiam ser mais diferentes. 9 entre 10 urbanistas defendem hoje cidades mais compactas, mais sustentáveis, que as pessoas não tenham que se deslocar tanto. Nem precisa seguir a ideia da prefeita de Paris da cidade de 15 minutos. Mas meia hora já estaria de bom tamanho. E Nova Lima não é uma cidade de 15 minutos. É uma cidade de condomínios amuralhados, carro para tudo e longas distâncias. Aliás, é uma cidade vizinha a BH, quase sem esquinas. Você imagina morar em BH e não ter a esquina do boteco, não ter a esquina onde comer um pão de queijo, nenhuma possibilidade de um clube da esquina? Para muitos, é um crime contra a mineridade. Mas antes de se criticar Nova Lima, a gente tem que pensar que cidades competem desde que o mundo é mundo. Sim, Atenas, Esparta, Nova York, Londres, Madrid, Barcelona, a lista é longa. Nova Lima está fazendo a parte dela para atrair e sugar empresas e belo-horizontinos para se mudarem para lá. E BH, o que tem feito para reter seus moradores e empresas e não continuar engolindo? Belo Horizonte já foi a terceira maior cidade do Brasil. Hoje é a sexta. E eu já ouvi, em mais de um debate da Prefeitura de BH, que a cidade não tem para onde crescer. Eu acho que arquitetos e urbanistas têm muito o que intervir aqui, porque não faltam vazios urbanos em Belo Horizonte. Em áreas já com infraestrutura pronta, perto de empregos, de transporte público, em vez de você devastar serras e verde que ainda estão virgens. O censo de 2022 já foi lançado há algum tempinho, mas a Prefeitura de BH ainda não revelou se a população da Pampulha e do centro de BH cresceu ou diminuiu. E não existe plano diretor ao zoneamento sem dados. Boas intenções abundam, mas a gente tem que saber quais são as metas. A Pampulha tem uma densidade demográfica menor que a do Pacaembu, em São Paulo. O centro de BH continua perdendo empresas e tem apenas um lançamento do Minha Casa Minha Vida. E olha que o programa existe há muitos e muitos anos. O Barro Preto, bairro vizinho do centro, continua com dezenas de galpões e armazéns
que em qualquer lugar do mundo estariam na periferia e não numa área central, perto dos empregos. O Barro Preto está vazio porque na hora que o incorporador vê um lote e quer adquirir para fazer uma torre residencial, vai ter uma limitação. Tem que fazer recuo, perde-se área de construção. E tem a outorga prevista no plano diretor que impede o crescimento aéreo. Bom, com isso, ele olha para Nova Lima, onde não tem exigência de recuo nem de outorga, e mais do que isso, lá a cidade que vive de mineração não cobra IPTU, fica fácil construir. Aí vão para lá, vão para Betim, vão para Contagem, Barro Preto fica vazio e as pessoas que moram na borda, mas continuam trabalhando no centro, vão ser as responsáveis pelo nosso trânsito completamente infernal. No desabitado Barro Preto, o governo do estado construiu a sede da Filarmônica de Minas Gerais, a Sala MG, projeto da arquiteta Jo Vasconcelos. O prédio é ótimo, a orquestra é um sucesso, mas qualquer semelhança com outra sala, a São Paulo, sede de outra orquestra, que também mudaria muito uma área, a luz, não é mera coincidência. Em ambos os casos, não é um equipamento cultural que vai repovoar uma área que está degradada. O viveiro onde crescem as árvores para toda a BH se chama Burle Marx, está no Jardim Botânico. E foi aqui na Pampulha onde Burle Marx fez alguns dos seus grandes projetos paisagísticos. Mas esta praça, por exemplo, de 1943, Praça Alberto Dalva Simão, está neste abandono há décadas. Aliás, o próprio Burle Marx voltou aqui nos anos 70 para fazer um novo projeto para tentar dar alguma vida. E em 92, antes de morrer, ele esteve aqui e se demonstrou muito decepcionado com o abandono, com a descaracterização. Essa praça já foi reformada várias vezes, a última vez entre 2015 e 2016, pouco antes de todo o complexo da Pampulha ser declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Pois bem, é um dos problemas do vazio da Pampulha. A praça muitas vezes é invadida, a obra de Burle Marx é vandalizada, pichada, destruída. Agora mesmo há moradores de rua com barracas aqui, mas não há uso no bairro. É um bairro com pouquíssima população, bastante envelhecida, casas com muros altíssimos. Os quarteirões são tão grandes que, desde o início, não foram feitos para caminhar, para andar por aqui. E quem não é deste bairro, mesmo morando em Belo Horizonte, pode viver as obras do Niemeyer e ir embora. O zoneamento é restritivo por culpa da pressão dos próprios moradores, que nunca quiseram comércio por perto. Então, um lugar supostamente turístico de BH não tem turismo. Aliás, apenas um lugar de passagem para muito trânsito e esses casarões atrás de muros. Existe um supermercado, o favorito da classe alta belo-horizontina, que veio para cá como uma padaria. Depois dizia que era hortifruti, e aí o zoneamento foi adaptado para manter o supermercado. E mostra muita demagogia que acontece no Brasil inteiro, onde as pessoas dizem que não querem comércio, mas se é um comércio favorito, tudo bem. Ou seu clube pode verticalizar e ganhar muitos andares, mas não pode ter prédio com moradores que não sejam aí tão finos. E o comércio, bem, fica para os bairros com menos poder de barganha, se emburra o problema para as outras áreas e haja trânsito. E há 15 anos, o governo do estado e todas as suas secretarias, que ficavam numa área central, aqui na Praça da Liberdade, foram transferidas para a nova cidade administrativa, numa área distante, pouco servida pelo transporte público, e onde milhares de funcionários públicos têm que andar de ônibus fretado para tudo. Uma ideia que foi muito reprovada à época por arquitetos e urbanistas e que até hoje não levou desenvolvimento para aquela área. Imagina trocar a cozinha mineira pelo McDonald's. Trocar a identidade pelo genérico. Felizmente, muitos mineiros estão redescobrindo e ocupando essas antigas áreas vazias de Belo Horizonte. Eu estou aqui no Mercado Novo.
aberto em 1965, mas que nunca pegou. Os comerciantes não quiseram sair do mercado central. E ele ficou assim por mais de 50 anos, vazio. Até que um grupo de empreendedores, cozinheiros, designers, criativos em geral, começaram a ocupar as lojas. Rafael Cui e companhia, Cozinha Tupis e seus vizinhos, em menos de 5 anos, é um dos lugares mais movimentados de Belo Horizonte. 400 lojas, de tudo que representa mineridade. Melhor, com bom design, boa decoração, apelando aos arquitetos mais criativos da cidade. E o mineiro está redescobrindo esse espaço com gosto. Os turistas amam. Isso numa das áreas mais degradadas de BH. Estes gogolós de tijolinho dos anos 60 estão recebendo muito bem a arquitetura contemporânea de BH, a identidade cultural da cidade, e demonstram que até numa das áreas mais degradadas da capital, você pode sim transformar a cidade. Num momento de êxodo para alguns, outros decidiram ficar e melhorar o centro de Belo Horizonte. Nenhuma cidade pode ser explicada em apenas 2 vídeos no YouTube. Tem muito mais de BH para ser debatido e discutido. E já te peço aqui nos comentários para dar as suas sugestões e soluções para ocupar os muitos vazios de BH. E dentro desta série patrocinada pelo CAU-BR, te pergunto, que cidades merecem a nossa visita? Que cidades merecem esta análise crítica e construtiva para o urbanismo e arquitetura brasileiros? Coloque aqui, quem sabe a tua cidade vai ser a próxima a receber o canal. E até o próximo Cidades nas Alturas.